E para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a Guerra dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, como é chamado, né, que tem como data estabelecida como início 20 de setembro de 1835, para a gente falar sobre o MTG, que talvez não tenha tido o devido destaque, porque esta entidade, que teve iniciativa aí num chamado Grupo dos Oito, foi a grande responsável pelo resgate da valorização desse período e de estabelecer que ele é um período que merece ser reverenciado por nós, né, festejado por nós, avaliado por nós, enfim. Para a gente falar um pouquinho sobre Guerra dos Farrapos, sobre MTG, eu convidei o Luiz Jardim, que inclusive palestra sobre esse tema em outros municípios aqui na nossa região, foi integrante de várias instituições culturais da nona região tradicionalista, do município de Cruz Alta, aqui em Tupã, no nosso Taquarimbó. É nosso parceiro aqui na Rádio Tupã, todos os sábados apresenta um programa voltado à cultura gaúcha, e então tá habituado com o microfone e com a história do Rio Grande do Sul e do MTG. Convidei ele para a gente falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, Luiz Jardim, obrigado pela sua gentileza de vir até aqui nesse feriado, nos trazer algumas informações. Bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bem, graças a Deus. E me preparando com os demais gaúchos e tradicionalistas para o grande desfile da Cavalaria Representativa Farroupilha hoje à tarde, a partir das 14 horas. Luiz, a história da Guerra dos Farrapos ela é muito rica, ela é bonita, ela tem a participação de vários segmentos de nossa sociedade, iniciando com alguns líderes, depois se agregando a ela líderes mundiais, enfim, envolvendo aí, não era só uma questão aqui local, isso se tornou um evento que teve acompanhamento mundial. É evidente que em 8 ou 10 minutos é impossível retratá-la, mas gostaria que você nos falasse aquilo que para você é tido como os pontos mais relevantes ou mais significativos que fazem com que a Guerra dos Farrapos seja uma ação, uma atividade que nos envolva a ponto de nós termos uma semana dedicada a ela e um dia especial em que para-se todas as atividades para se reverenciar essa atividade. Eu acho que nós devemos iniciar primeiro colocando rapidamente, claro, e aqui eu agradeço muito a direção, a você, a direção da nossa Rádio Tupã, dentre tantas pessoas cultas e inteligentes e capazes que existe aqui em Tupanciretã, eu humildemente e modestamente venho fazendo um trabalho de pesquisa há muito tempo e estudando, procurando aprender, e estou aprendendo sempre, né? Mas é necessário que, para que eu fale a você, nosso querido ouvinte, sobre a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, e eu estou dizendo isso que é para você ficar com um probleminha assim na mente, Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, depois eu vou explicar por quê. A situação geográfica do Brasil e do Rio Grande do Sul principalmente, se você imaginar o mapa do Brasil, e eu fico feliz porque estou me lembrando de um ano que eu também disse isso aqui, você vai ver que a base desta grande obra da natureza que é o Brasil, que sustenta todos os demais, se fosse uma edificação, é o Rio Grande do Sul, ele está bem embaixo. E o grande problema é que nós estamos aqui divididos em vizinhos dos castelhanos, como chamamos, né? Então, tu vê que descendo o Rio Uruguai, desde Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, tu entra do Paraguai para baixo, ali tu pega a Argentina e o Uruguai, e aqui no Rio Grande tem pontos diferentes. Nós temos a parte da campanha, da Pampa Gaúcha, nós temos planícies, nós temos ondulações na serra, nós temos o Planalto, nós temos as missões. Então, realmente dá vontade de criar um país que era exatamente o que os republicanos achavam e não concordavam com os imperialistas. E aquela época
1835 e muito antes, como nós estávamos conversando, porque a Revolução ela começou mesmo nessa data, mas o estudo foi muito antes, porque os fazendeiros, os estancieiros, estavam sofrendo com a taxação de impostos. O charque, por exemplo, que era um produto que tínhamos aqui naquela época em abundância, começaram a aumentar o valor do charque importado, e com isto o nosso caiu o preço. Chegou um ponto que não aguentaram mais. Então resolveram, um grupo de homens, líderes, e que hoje até são chamados de caudilhos, os grandes líderes daquela época da Revolução, de tomar providência. E tomar providência através da força. E hoje você vê que a história nos enche de orgulho. Aí a gente fica a pensar, mas será que vale a pena você estar lutando aqui, defendendo culturalmente, através de estudo, mostrando à população, aos jovens, às crianças, hoje, depois da organização, do tradicionalismo, que realmente essa revolução foi válida? E eu digo, e eu tenho a certeza que os senhores que estão escutando também vão concordar com a minha posição, eu digo que nós tomamos essa posição por algumas necessidades. Primeiro, para a demarcação do território rio-grandense. Nós demarcamos o nosso território e é a única unidade da federação, o único estado brasileiro que demarcou as suas fronteiras. Os demais foram demarcados pelo governo central. A partir daí, nós resolvemos então, por não ser atendido pelos imperialistas, que os republicanos deveriam fazer alguma coisa grandiosa. E alguns homens tomaram essa iniciativa. Então você vê que aqui, no dia 20 de setembro de 1835, as tropas farroupilhas marcham sobre Porto Alegre, tomando o poder da cidade. Eles entraram ali pela Ponte da Zenha, em Porto Alegre. Para quem conhece Porto Alegre, você imagina uma cavalaria daquela época, o armamento precário, né? Mas sobre a força, sobre o cavalo, sobre a lança, sobre a espada e alguma garrucha, que tu dava um tiro, tinha que esperar um tempão para recarregar de novo. Mas eles já estavam em Guaíba há alguns dias, estudando a possibilidade. E entraram triunfantes, tomaram Porto Alegre, e a partir daí repercutiu esse eco dessa revolução, desse movimento armado de cavalaria rio-grandense na capital do estado, isso lá no governo imperial. E aí eles se preocuparam, para aí, a coisa não é como nós estávamos pensando, que podíamos fazer tudo e eles iam dizer amém. Aliás, as coisas parece que se repetem, né? Hoje, depois de 182 anos da Revolução, nos deparamos com algumas coisas semelhantes e outras gritantemente diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos uma tecnologia que, para fazer uma guerra, imagina o Rio Grande do Sul fazer uma guerra com o resto do país. Como? De que jeito? O que nós temos? Lembrar, podemos fazer guerra na discussão através de um microfone, de uma plateia que vai lá para discutir ideias. Agora, revolução era aquilo quando o Rio Grande era despovoado, necessitava de providências, e essas providências foram tomadas naquela época. Alguns comentam de que o início da Revolução, os primeiros passos, não foi no intuito de se separar do Brasil, e sim de derrubar a presidência local aqui, então presidência, né, da província, para, mudando ela, adequar a legislação. Mas depois ela foi se encaminhando de tal forma que a ideia da República começou a tomar conta. O próprio Bento Gonçalves me parece que era mais imperialista do que republicano, não? Sim,
era, diante da situação, e veja bem, e no início eles eram amigos, não é? E depois tiveram que tomar essa posição aqui. Não existia essa separação do Rio Grande do Sul com o resto do país, logicamente que não estava nem em pensamento deles. O que eles queriam era continuar produzindo, que os estancieiros, os homens que tinham posses, continuassem produzindo e vender os seus produtos do normal. O que nós hoje estamos fazendo, né? Hoje, através da tecnologia e da agricultura, nós queremos, diante do gasto, como os senhores sabem, né, das lavouras, da tecnologia, é que não entre produto de fora em grande quantidade para baixar o preço do nosso. Mas a coragem destes homens foi o que perpetuou esta comemoração constante, todos os anos, alusiva à Semana Farroupilha. Nós estamos aqui para reverenciar o nome de grandes homens estancieiros, homens, mulheres e jovens que morreram nos campos de batalha, não é, nesses choques que aconteceram, porque foram esquecidos. Nós temos uma passagem terrível aqui, que você sabe muito bem, Miguel, que é referente aos lanceiros negros. Uma coisa que, depois de muito tempo, o MTG teve que tomar uma posição, né? Que aquilo ali de Simaro foi uma coisa terrível que aconteceu, uma traição, mas eram homens de coragem, que tiveram um valor imenso, e que nós estamos aqui hoje com muito respeito sobre a Revolução Farroupilha. Então, os nossos jovens, hoje, dentro do movimento organizado, que se chama Movimento Tradicionalista Gaúcho, através de estudo, de pesquisa, de grandes professores e mestres, eles acharam por bem de levar estas questões para a um grande encontro do Estado do Rio Grande do Sul, de todos os municípios. E esses encontros foram chamados depois de congressos tradicionalistas. E nesses congressos foram discutidos, né, aí já após 47, com a chegada do Grupo dos Oito, a providência do Paixão Cortes e demais companheiros, e eles, a partir daí, então começou o MTG a esclarecer coisas, fatos, discutir, pesquisar mais ainda e recorrer este Rio Grande para saber se realmente existiam e existe pontos demarcatórios aonde aconteceu revoluções, aonde aconteceu combates. E tem hoje, você viajando pelo Rio Grande, você vai ver quantos marcos que estão lá eternizando, não é? Essa batalha, essa guerra. Começou, eu dizia para os senhores, a revolução e a guerra. Ele começou uma revolução porque foi uma escaramuça, não sabia se ia conseguir um exército de cavalaria farroupilha. E após os anos se passaram, ela recebeu uma força muito grande, e esta força tornou-se então em Guerra dos Farrapos. Quando tornou Guerra dos Farrapos, aí o governo foi preciso que viesse até aqui e entrasse em contato com os comandantes da Revolução Farroupilha para ver se havia um jeito de fazer um acordo. Né? E o acordo nem todo ele foi cumprido. Por exemplo, nesse acordo, o Caxias prometeu que os escravos seriam libertados, não teria mais escravos. Os militares que estavam ali retornariam às suas patentes. Né? Então veja que tinha militar que veio lutar junto aos farroupilhas. No entanto, eles continuaram depois da Revolução sem cumprir isto, continuou a escravidão aqui no Rio Grande, as judiarias, as barbaridades, né, que aconteceram. Então, com muito jeito, depois da Revolução, você viu que durante 10 anos aconteceu, terminou em 1845, 2 anos depois morre o Bento, o Giuseppe Garibaldi vai embora. Foi para a Itália? Se torna herói lá? Se torna herói lá, né? E tantas coisas que aconteceram.
Mas esse é o início desse grande debate. E por que, nós vamos comentar agora nesse outro bloco, por que nós hoje organizadamente estamos comemorando nesse 20 de setembro. Alguns brasileiros têm dificuldade de interpretar por que o Rio Grande do Sul comemora esse fato, se, no entender deles, nós não vencemos a guerra, né? Mas, como você bem falou, a guerra parou por um acordo. Na verdade, os gaúchos e o Império Brasileiro, a República do Piratini e o Império Brasileiro fizeram uma negociação para encerrar aqueles que, em parte, como você comentou, não foi cumprida pelo Império, mas grande parte daquilo que os gaúchos estavam desejando ou desejavam quando iniciou a Revolução, foi mantida no final. Nós temos aí a nossa bandeira, nós temos o nosso hino, né? Nós temos vários símbolos que marcam isso como não um momento de derrota, mas um momento de acordo, né, Jardim? Sem dúvida, a gente sabe disso, né, que é muito interessante. Por que o Rio Grande, você dissesse uma coisa muito importante, Miguel, por que nós gaúchos, nós rio-grandenses, a pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul e que hoje, mesmo não sendo tradicionalista, ele é gaúcho, não é? Ele é rio-grandense, tem orgulho de falar nesse movimento, porque não houve vitória, não houve vencidos e nem vencedores, houve um acordo, não é? Porque se continuássemos, quem sabe nós estaríamos já a um passo de receber apoio do Uruguai por divisa seca e da própria Argentina. Então, se nós engrossássemos as fileiras da Revolução com uruguaios e argentinas, a guerra se tornaria muito mais difícil para os imperialistas. Então, graças a Deus que o Exército Brasileiro, com a sensibilidade e a capacidade que sempre teve, eu sempre achei isso, eles acharam por bem de mandar aqui alguém, não é, para fazer esse acordo que foi selado. Então, hoje, a Rádio Tupã vem divulgando sempre, e todas as emissoras do Rio Grande do Sul, eu via ontem em algum canal da televisão, o incentivo às danças, à poesia, à música e principalmente a participação das crianças. Ora, o movimento tradicionalista gaúcho foi criado após 47, dali uns anos, porque com o grupo dos 8, não é, o Paixão e toda aquela turma, inclusive com 3 companheiros daqui da nona região hoje, mas naquela época eles eram de Cruz Alta e Júlio de Castilho, né? Eles acharam por bem de... Bom, agora nós criamos o grupo dos 8 e iniciamos a chama crioula, mas e para continuar, como é que vamos fazer? Vamos criar um departamento tradicionalista? Criar um departamento. Mas aí não tinha nada. Mas que tipo de roupa vamos usar corretamente para a festa e para o trabalho? E a mulher? A mulher não tem um tipo de roupa adequado. E aí as coisas começaram através de estudiosos. Entra o Lessa, depois mais alguns anos entra o Nico Fagundes e tantos outros que buscaram, dentro das instâncias, perguntar como é que aconteciam com aqueles antigos, por exemplo, os saraus e os encontros festivos na Casa Grande da Estância, que traziam, ou de Portugal ou de Espanha, alguma coisa cultural. E aí eles foram aprimorando, foram buscando. Eu me lembro da professora Sônia Abreu, de Júlio de Castilhos, que foi uma estudiosa, e ela dizia, olha, no tempo do ciclo dos fandangos, não se dançava como hoje. O ciclo dos fandangos era somente danças folclóricas, que nós chamamos hoje. Naquele tempo dançavam danças importadas de Portugal e da Espanha, né? Pezinho, balaio, chimarrita, danças pesquisadas aqui, porque eram danças de par, solto, e a coisa não era como hoje. Mas a moça ainda usava vestimenta que veio de além-mar. Ela me contava uma passagem muito interessante para as senhoras que hoje vão nos CTGs. Naquela época, a mulher, ela dizia,
usava 7 saias anáguas. Eu nunca esqueci porque ela dizia esse termo, essa palavra, né? E o moço nunca enxergava o pé da moça. Então ele queria namorar a moça, ele disse, pô, mas essa moça está completamente coberta de roupa, uma roupa pesada, grande. Quando ela colocava o pé naquele pedal da cabriolete para subir, para passear com os pais, é que ele tinha a oportunidade de enxergar o calçado que ela estava. E a cabriolete aconteceu naquele período em seguida da guerra, que era o meio de transporte, de passeio, era uma espécie de carruagem, aonde andavam. Veja como é vasta, e o movimento tradicionalista gaúcho organizado, depois de muito tempo, fundou e criou as regiões tradicionalistas, e essas regiões começaram a passar aquilo que ficava decidido nos congressos, e através das convenções no mês de julho de cada ano, fica regulamentado tudo aquilo que foi aprovado, e os CTGs, para sobreviver culturalmente e de acordo e afinado com o movimento, devem participar, discutir e ter voz e vez para poder ensinar os jovens. Hoje você vê prendas de peões estudando com capacidade, departamentos culturais se preparando cada vez mais para que os CTGs tragam para a população isso. Veja as escolas de Tupanciretã, a quantidade de jovens que participaram agora na Semana Farroupilha, durante festividades, danças, tarde cultural, noite cultural, enfim, é muito importante isso. Mas jamais vamos esquecer dos nossos heróis farroupilhas, né? E dos nossos 8 criadores do MTG, que criaram, logicamente, a chama. Tanto é verdade que aqui nós temos um grupo de 8 que foi criado esse ano, né, Miguel? Eu vou fazer um intervalo, depois vamos falar um pouquinho então dessa questão dos 8, do grupo dos 8 e o surgimento da questão da chama, da centelha farroupilha, que é o termo correto para que o MTG utiliza, e também um pouco dos reflexos disso até hoje. Vamos a um rápido intervalo comercial, nós estamos com o programa Variedades nesta manhã de dia 20 de setembro.